E aí, pessoal? Tudo bem? Beleza, né? Bom, essa semana nós vamos iniciar o estudo de calorimetria, tá? O que se estuda em calorimetria? Metria vem de medida, de estudo. Vamos estudar calor. E o que é calor? Bom, para eu explicar para vocês o que é calor, vamos partir do que nós já vimos anteriormente, né? Olha só, imagina que eu tenha dois corpos A e B, ambos feitos de ferro, tá? Mesmo material, então, mesma massa. Um está a 20 graus Celsius, o outro está a 80 graus Celsius. O que significa dizer que o corpo B está a uma temperatura maior do que o corpo A? Significa dizer que as moléculas ou átomos do corpo B estão agitados, tem significa dizer que os átomos que compõem o corpo B têm um grau de agitação maior do que o corpo A. Não é essa a definição de temperatura? Trata do grau de agitação. Então, o corpo B, por estar a uma temperatura maior do que A, significa que os átomos estão vibrando mais do que o corpo A. E o que acontece? Por que ele vibra mais? Porque é o seguinte, imagina que aqui está o átomo, né? O elétron está aqui. Aqui, os elétrons estariam girando assim, ó, tá? Nessa velocidade. Aqui, eles estão girando mais rápido. E como ele está se movimentando, o elétron tem energia cinética. Como ele está fazendo isso, e são vários elétrons em camadas diferentes, o que eu falei sobre a dilatação? O átomo não fica parado, o núcleo ele acaba movimentando também. Então, ele também está em movimento, o elétron está em movimento, então o átomo e os elétrons, eles possuem o quê? Energia cinética. E se eu pegar essas energias cinéticas e somar todas elas, de cada um dos elétrons, inclusive do núcleo que está vibrando, se eu somar todas essas energias cinéticas deles, na física nós chamamos esse somatório de energia térmica. Então, a 20 graus Celsius, o bloco A tem um nível de energia térmica e o bloco B tem um nível de energia térmica. Nesse caso, né? Como ele está a 20 graus Celsius, se eu comparar os dois, tá? Se eu comparar os dois, o corpo A estando a 20 graus Celsius, ele teria baixa energia térmica, se comparado com esse, né? Então, ele teria baixa energia térmica. O corpo B, por estar a 80 graus Celsius, comparado com o A, teria mais energia térmica, teria alta energia térmica. Então, quando você pensa no corpo, e você olha para a temperatura desse corpo, nós dizemos que esse corpo possui energia térmica, esse corpo possui energia térmica. Tá? Então, energia térmica é quando eu me refiro à temperatura, porque a temperatura tem a ver com o grau de agitação, o grau de agitação tem a ver com a energia cinética e, por definição, a energia térmica é o somatório disso aí. Tem outro nome, tá? Mais para frente a gente vai ver também, quando estivermos estudando termodinâmica, que também pode ser energia interna. Então, energia térmica por enquanto. Mas aí veja bem, eu pego esses dois caras, coloco esses dois caras dentro de um recipiente, dentro de uma caixa de isopor, que é um material isolante, que mais para frente eu vou explicar para vocês o que é um material isolante, tá bom? Mas mais ou menos vocês sabem, né? Que quando eu quero manter algo gelado, eu ponho na caixa de isopor, porque o isopor não deixa o material aquecer. A gente vai entender também por que ele não deixa aquecer mais para frente. Mas vocês têm a ideia de que a caixa de isopor, ela isola, né? Então, eu vou pegar esses dois caras, vou colocar dentro de uma caixa de isopor, dentro de uma caixa isolante, e vou manter esses dois copos lá por um certo tempo. O que vai acontecer? Que vai acontecer que a temperatura desse cara vai começar a diminuir e a temperatura desse aqui vai começar a aumentar. Então,
De 80 vai cair para 78, 79, 77, 75, 70. Então, essa temperatura vai começar a diminuir e essa temperatura aqui vai começar a aumentar, tá? Até chegar o ponto em que os dois vão estar à mesma temperatura. Como eu estava considerando que os dois são feitos de mesmo material e mesma massa, nesse caso aqui, tá? Esse cara vai chegar a 50 graus Celsius e esse aqui vai chegar a 50 graus Celsius. Ele vai diminuir a temperatura e esse aqui vai aumentar a temperatura. Por que eu estou dizendo nesse caso aqui vai ficar 50 e 50? Porque aquilo que diminuir de temperatura aqui vai aumentar aqui, ó. Então, se lá diminuir 1 grau Celsius, aqui vai aumentar 1 grau Celsius, porque eles são feitos de mesmo material. Mais para frente, se forem materiais diferentes, eu vou explicar para vocês que se forem materiais diferentes, existe uma variável que vai dizer que não vai ser nessa proporção, tá bom? Eu coloquei dois materiais para vocês entenderem, o material sendo o mesmo, para que fique mais fácil para vocês entenderem por enquanto. Então, o que vai acontecer é que essa temperatura vai diminuir e essa aqui vai aumentar. Nesse caso, sendo o mesmo material, mesma massa, vai ser na mesma proporção. Se diminuir 10 aqui, aumenta 10 aqui. Se diminuir 20 aqui, aumenta 20 aqui. A questão toda é que, com o passar do tempo, é isso que vai acontecer. Essa temperatura vai diminuir, essa temperatura vai aumentar, até que eles fiquem a mesma temperatura, que nós chamamos de atingir o equilíbrio térmico. Eles atingiram o equilíbrio térmico. Agora, se a temperatura desse cara diminuiu, significa que a energia térmica dele diminuiu. E se esse aqui aumentou, significa que a energia térmica aumentou. Mas energia não pode ser criada e nem destruída. Então, esse aqui perdeu energia. Para onde que foi? Esse aqui ganhou energia. De onde veio? Muito bem. O que nós sabemos é que, à medida que esse aqui foi diminuindo a temperatura, a energia térmica dele começou a literalmente fluir para esse aqui. Ela começou a ser transferida para cá. Lembrem do princípio da conservação de energia, né? Energia não pode ser criada nem destruída, só pode ser transformada ou transmitida de um corpo para o outro. Então, nesse caso, o que está acontecendo aqui é que a energia ela entrou em movimento e veio para esse corpo aqui. E quando a energia térmica entra em movimento, ela muda de nome. Ela passa a ser chamada de calor. Então, qual a definição de calor? Calor é a energia térmica em trânsito devido a uma diferença de temperatura entre corpos ou pontos ou sistemas, tá? Para vocês entenderem, eu sempre gosto de fazer uma analogia. Um lago e um rio. Ambos têm água. Mas qual a diferença do lago e qual a diferença do rio? Num lago, a água está parada. Em um rio, a água está se movimentando. Então, é água do mesmo jeito, né? A única diferença é a situação em que elas se encontram. Uma está na situação em repouso, a outra numa situação em movimento. A mesma coisa acontece com a energia. Quando ela está no corpo, ela é chamada de energia térmica. Mas quando ela começa a se movimentar, ela passa a ser chamada de calor. Então, por definição, calor é a energia térmica em trânsito entre dois ou mais corpos devido à diferença de temperatura. Sempre que houver uma diferença de temperatura, sempre haverá transferência de calor daquele que tem maior temperatura para aquele que tem menor temperatura, de forma espontânea. Eu consigo fazer o contrário? Eu consigo fazer com que o calor saia? Eu consigo fazer com que o calor saia daqui para cá? Consigo. O ar-condicionado faz isso. Ele tira o calor
Ele tira calor de dentro da sala, que está mais fria, e joga lá para fora, que está mais quente. Então é possível fazer, mas espontaneamente do corpo de maior para o de menor temperatura, tá? Então a definição é essa. Calor é a energia térmica em trânsito entre dois ou mais corpos devido à diferença de temperatura. Esse calor vai cessar quando? Quando houver o equilíbrio térmico. E aí, gente, eu acabei de definir para vocês uma grandeza, calor. Na física, quando você define uma grandeza, você faz a definição e você precisa de uma unidade de medida. E qual seria a unidade do calor? Na verdade, unidades. Nós vamos trabalhar com duas, tá? Bom, primeiro, a mais óbvia. Eu estou dizendo para você que calor nada mais é do que energia térmica em trânsito. Ora, se calor é energia, nós aprendemos lá no primeiro ano que energia é dado em joules. Então, o calor também será dado em joules. Essa é uma das unidades. A outra unidade que foi criada para o calor é a caloria. Foi criado uma unidade específica para ele, que é a caloria. Vocês utilizam muito, né? Eu estou na academia, um exercício aqui que eu estou fazendo faz eu gastar 300 quilocalorias. Ou, deixa eu olhar aqui no rótulo, esse bombom aqui tem 180 calorias, né? Então, é um termo que a gente utiliza muito, vocês provavelmente conhecem. E é exatamente essa caloria que eu estou falando aqui, é exatamente essa caloria que está lá nos alimentos, quando você está fazendo um exercício físico que está dizendo quantas calorias que você consumiu, é exatamente aquela caloria ali, tá? Essa caloria, ela foi pensada por Joule. Ele é que fez essa definição. Diz a lenda, e eu falo que diz a lenda porque eu não acredito que foi dessa forma, né? Mas a história conta que foi assim. Ele tinha ido passar férias com a esposa num local, numa fazenda, num sítio, alguma coisa assim, e ele nunca andava sem coisas para poder ficar estudando. Era um cara obcecado por estudo, né? E aí, um belo dia, ele resolveu fazer uma caminhada e ele passou por uma cachoeira. E ele ficou olhando para aquela cachoeira, pensando, e falou assim, eu vou medir a temperatura dessa água lá em cima e vou medir a temperatura dessa água depois que ela bateu nas pedras. Então, tinha lá, né, a água caindo aqui assim, e do nada ele resolveu. Aí voltou lá onde ele estava, pegou o termômetro, mediu a temperatura. Imagina que aqui é o alto da cachoeira, tá? Aqui é o alto da cachoeira. Ele foi lá no ponto A, mediu a temperatura da água. Ele veio aqui, mediu a temperatura de um ponto B, mediu a temperatura da água. E o que ele percebeu, lá ao final das contas dele, é que nessa queda aqui, 1 grama de água estava sofrendo uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Então, de acordo com os estudos dele, com a pesquisa, com as contas, o que ele chegou à conclusão é que nessa cachoeira, quando ela caiu e bateu aqui, quando ela energia potencial gravitacional, se transforma em energia cinética, ela bate ali, essa energia cinética se transforma em energia sonora e energia térmica. E essa energia térmica aqui fez com que 1 grama de água aumentou a temperatura em 1 grau Celsius. Se não me falha a memória, ele mediu a temperatura aqui, deu 24,3 graus Celsius, e quando bateu aqui, ela estava em 25,3 graus Celsius. Ela aumentou em 1 grau Celsius. E aí, essa energia que a água absorveu devido ao impacto com a pedra lá embaixo, ele chamou de caloria.
E aí ficou definido que a outra unidade do calor seria a caloria, que é o quê? Que representa a quantidade de calor que se gasta para elevar a temperatura da água em 1 grau Celsius. Na verdade, de 24,3 para 25,3. Então, caloria, por definição, é a unidade que informa quanto de calor são necessários, ou é necessário, para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. E ele mediu esse valor. E o valor que ele mediu foi de 4,18 joules. Ele mediu essa temperatura, essa energia. Então, para que a água sofresse esse aumento de temperatura de 1 grau Celsius nessa queda aí, ele chegou à conclusão que ela teve que absorver 4,18 joules, tá bom? Então, nós temos duas unidades, Sistema Internacional de Unidades, tá? E a caloria. Vocês podem observar que alguns alimentos já está trazendo, não está trazendo nem mais essa aqui, já está colocando em joules. Há um tempo atrás era só caloria. E aí eu comecei a perceber que estava vindo as duas informações, estava vindo em quilocalorias e quilojoules. E eu já estou percebendo que alguns fabricantes já não estão colocando nem caloria mais, está colocando já joules direto, né? Mas você tem essas duas unidades aqui, tá bom? O joule e a caloria. Como são duas unidades, eu preciso do fator de conversão. E qual é o fator de conversão? É esse aqui, ó. Como assim, Emerson? Você vai utilizar a relação 1 caloria tem 4,18 joules. Porque a relação é essa. Porque a definição de caloria foi aquela ali, né? Então, 1 caloria vale 4,18 joules. Olha só, se você pegar o livro de física, ele vai dizer para você assim, 1 caloria é 4,2 joules. De 4,18 colocou 4,2. Hoje, tem questões de vestibular, inclusive, que já usa 1 caloria como sendo 4 joules. Já que é para efeito de cálculo, né, já que eu vou arredondar para deixar o cálculo mais fácil, vamos colocar 4, um número inteiro, né? Inclusive, quando a gente estiver resolvendo, a gente vai utilizar aqui, tá bom? Só tem que tomar cuidado assim. Você está resolvendo um exercício lá, você pega lá um exercício para resolver e é uma questão de múltipla escolha, se o enunciado fala assim, use 1 caloria igual a 4,18, se você usar o 4, você não vai achar as respostas. Não significa que você está errado, mas o que acontece é que não vai estar as respostas lá, porque o autor da questão fez a conta utilizando 1 caloria igual a 4,18. Então, se você pega o enunciado que está dizendo para você que você deve usar 1 caloria igual a 4,18, você usa o 4,18. Se ele mandar você usar 4,2, você usa. Se ele não falar nada, você utiliza 1 caloria igual a 4 joules, tá? Eu vou cobrar dessa forma, então na hora que vocês estiverem fazendo a avaliação, quando tiver uma questão lá que tiver que fazer a conversão de calorias para joules ou de joules para caloria, eu vou colocar a questão de modo que você utilize aqui, tá? Que você use. Então, aí, lembra que eu falei lá no início que se eu tivesse, como eram dois blocos, os dois eram de ferro, os dois tinham a mesma massa, o que um diminuía a temperatura, o outro aumentava, mas isso não é regra? Exatamente, não é regra. Porque o que foi verificado é que corpos feitos de substâncias diferentes, eles aqueciam de forma diferente. E isso tem que acontecer. Porque o aquecimento ele tem a ver com a estrutura molecular. O átomo de alumínio é diferente do átomo de ferro, que é diferente do átomo de cobre. A massa atômica é diferente, né? O número atômico é diferente. E se a energia térmica tem a ver com o somatório da energia cinética dos elétrons, ora,
Se eu tenho uma quantidade diferente de elétrons dentro do corpo, dentro do átomo, desculpa, eu vou ter uma energia diferente, né? Então, o que foi observado é que os materiais, eles aquecem de formas diferentes. Os elementos, eles aquecem de formas diferentes. E para que todo mundo saiba qual é aquele material que tem mais facilidade para aquecer, ou aquele que tem mais dificuldade, precisa de mais energia para poder fazer o aquecimento, os físicos criaram a grandeza calor específico, que por definição vai informar para você, ele é informativo. Toda grandeza física ela é informativa, ela te dá uma informação, né? O calor específico vai dar qual informação para você? Ele vai dizer assim, ó, o calor específico, que vai ser representado pela letra C minúsculo, tá? O calor específico do ferro, ele é de 0,42 calorias por grama grau Celsius. O calor específico do alumínio é de 0,03 calorias por grama grau Celsius. Bom, que informação que o calor específico está me dando aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, se eu pegar 1 grama de ferro, se eu quiser variar a temperatura desse 1 grama de ferro em 1 grau Celsius, eu precisarei gastar 0,42 calorias. Porque aqui está dizendo, ó, o calor específico é 0,42 calorias por grama grau Celsius. Ou seja, eu gasto 0,42 calorias para aquecer 1 grama de ferro em 1 grau Celsius. Então, para aquecer aqui, eu vou gastar 0,2 calorias. Já para o alumínio, se eu pegar 1 grama de alumínio, se eu quiser aumentar a temperatura desse 1 grama de alumínio em 1 grau Celsius, eu vou gastar 0,0 calorias. Então, eu vou gastar 0,03 calorias. Ou seja, eu vou gastar muito menos calor para aquecer o alumínio do que o ferro. Porque quanto maior for o valor do calor específico, mais energia eu preciso fornecer para o corpo. Então você imagina o seguinte, você pega 2 blocos, né? 2 blocos de mesma massa, só que um feito de ferro e um feito de alumínio. Os dois têm 200 gramas. Os dois têm 200 gramas. Eu pego esses 2 blocos, coloco dentro do mesmo forno, ligado, a 220 graus. Eu pego lá o meu forno lá em casa, ligo o forno, deixo chegar a 220, pego esses 2 bloquinhos, coloco lá dentro, espero 3 minutos. Depois de 3 minutos eu tiro esses blocos e eu meço a temperatura deles. Eu vou medir a mesma temperatura? Não vou medir a mesma temperatura. Por quê? Porque para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura do ferro, eu gasto 0,2 calorias. Eu gasto 0,42 calorias. Para o alumínio eu gasto bem menos. Então o que vai acontecer quando eu tirar esses 2 corpos de lá? O alumínio vai estar a uma temperatura maior do que o ferro, porque ele precisa de muito pouca energia para variar a temperatura. O ferro já precisa de mais. Ou seja, o ferro vai demorar mais tempo para poder sofrer uma variação de temperatura igual do alumínio. Nós dizemos que ele tem mais dificuldade para aquecer, porque ele precisa de mais energia. É como se você pegasse 2 baldes. Um balde é de 3 litros e o outro balde é de 20 litros. Aí você coloca em 2 torneiras que está saindo a mesma quantidade de água por minuto. Qual dos 2 baldes que enche primeiro? Ora, o balde que tem capacidade de 3 litros. Por quê? Porque ele precisa de menos água para encher. A mesma coisa vai acontecer aqui. Quem vai esquentar primeiro, vai esquentar mais rápido? O alumínio.
Por quê? Porque ele precisa de menos calor para variar a temperatura. Por isso que as nossas panelas, está até mudando agora, né? Mas as nossas panelas, as mais antigas, eram feitas de quê? Alumínio. Por que eles escolheram o alumínio? Porque alumínio é barato e porque o alumínio esquenta rápido, tá? Mesmo as panelas novas hoje, eles estão colocando aço, estão colocando um monte de coisa, mas lá dentro tem alumínio e tem cobre, porque o calor específico do cobre é menor ainda do que a do alumínio. O cobre ele esquenta muito mais rápido que o alumínio. Por isso que, por exemplo, doceiras, elas fazem o doce em panela de cobre, porque para certos tipos de doce, o aquecimento rápido vai fazer com que o doce fique mais saboroso. Então, elas preferem não, né? Eu não posso nem falar preferem, é de praxe utilizar o tacho de cobre para que o aquecimento seja mais rápido e o doce fique mais saboroso, tá? Então, os materiais que nós escolhemos no nosso dia a dia para o aquecimento das coisas, ele é pautado em calor específico, né? Se você pegar, por exemplo, aqueles restaurantes que falam assim, fogão a lenha, aí você vai ver lá, são panelas de ferro. Mas por que são panelas de ferro? Se o ferro demora para esquentar, tem um detalhe. Aquele material que esquenta rápido, ele também esfria rápido. Porque ele precisa de pouco calor para aquecer. Ele vai precisar de pouco calor para poder resfriar. Ele vai ter que jogar pouco calor para poder resfriar. Já aquele corpo que precisa de muito calor para aquecer, ele também ele vai precisar jogar muito calor fora para poder resfriar. Vamos voltar lá para os nossos 2 baldes que eu tinha falado inicialmente. Então você tem lá o balde de 3 litros e você tem lá o balde que eu falei de 10 litros. Aí você colocou lá para encher, obviamente que esse de 3 litros ele vai encher primeiro, porque ele tem uma capacidade menor. Aí, gente, eu vou lá e eu faço um buraquinho aqui e um buraquinho aqui, mesmo diâmetro, mesmo tamanho, de modo que saia a mesma vazão de água, ou seja, a mesma quantidade de água a cada segundo. Quem é que vai esvaziar primeiro? Ora, esse aqui. Ah, por quê? Porque ele tem menos água. Ele só precisa sair 3 litros de água para ele esvaziar. Aqui, eu vou precisar tirar 10 litros de água para esvaziar. E se a quantidade de água que está saindo a cada segundo é a mesma, esse aqui vai esvaziar primeiro. A mesma coisa vai acontecer com os corpos. Todo corpo que aquece rápido, ele esfria rápido. Todo corpo que demora a aquecer, vai demorar a esfriar. Então, se você vai para um restaurante, né, eles preferem fazer a panela de ferro. Por quê? Porque além de ter um calor específico maior, elas também são mais grossas, né? Elas têm mais massa e tudo isso vai contribuir para que ela armazene uma quantidade de calor maior do que uma feita de alumínio, tá bom? Pizza na pedra. Aqui no Venécia eu nunca vi, mas quando eu morava em Minas, a gente ia na pizzaria, ela não via nessas formas de alumínio, ela via em formas de pedra. O pessoal falava até assim, é pizza na pedra. Por que a pizza na pedra? Qual a vantagem de eu servir uma pizza numa forma de pedra? Calor específico da pedra. O pessoal da mineração vai brigar comigo falando que é rocha, né? Mas a gente usa o termo, porque o termo que se utiliza é pizza na pedra, tá bom? Mas o calor específico do material, ele é alto, a massa é grande. Então, inclusive quando se vai fazer uma pizza dessa forma, se eu vou fazer numa forma de alumínio, o que eu faço? Eu coloco a pizza na forma, levo para o forno. Nesse tipo de pizzaria que oferece a pizza na pedra, são 2 fornos. Um forno é para aquecer a pizza e o outro forno fica aquecendo as formas. Então, eu faço a pizza e no outro forno, que está uma temperatura muito maior e já está ligado há mais tempo, as bandejas de pedra já estão lá, né? Já estão lá há muito tempo. Então, eu primeiro asso a pizza aqui, a hora que ela fica pronta e eu vou servir, eu tiro ela, tiro uma forma e coloco a pizza e sirvo para o cliente, né?
E a vantagem é qual? Como a forma vai demorar a aquecer, ela vai manter a pizza quente por mais tempo, porque a pizza ela vai esfriar. Mas como ela está em cima da bandeja, a bandeja fornece calor para a pizza. Então, se eu demorar 10 minutos para comer ou 15 minutos para comer a pizza, ela sempre vai estar em alta temperatura, ela não vai ficar esfriando, tá bom? Então, a questão dos calores específicos, do calor específico é para isso, para mim dar informação se o material vai aquecer mais rápido ou se o material vai aquecer mais lentamente. E todo material que aquece rápido, esfria rápido. Todo material que demora a aquecer, demora a esfriar. Vou dar outro exemplo. Se você for para o deserto do Saara, durante o dia, no pico da temperatura do dia, você vai ter uma temperatura ali de 50, 56 graus Celsius. Quando você vai escurece e você vai para a menor temperatura da noite, chega a menos 10, menos 15 graus Celsius. Então veja bem, durante o dia pode chegar quase nos 60, durante a noite cai abaixo de zero, menos 5, menos 10 graus Celsius. Por que essa diferença de temperatura tão grande? Se aqui em Nova Venécia, por exemplo, não acontece. Porque no deserto eu tenho a maior parte da superfície é o quê? Areia. Calor específico baixíssimo, tá? Ela fica ali pau a pau com o cobre. Ela tem um calor específico muito baixo, então ela esquenta muito rápido. Então, amanheceu, o sol começa a bater ali, a temperatura rapidamente vai lá em cima. O sol se pôs, foi embora, e aí ela não está mais recebendo calor, ela começa a jogar o calor fora. O que acontece? Ela rapidamente baixa a temperatura. Já aqui em Nova Venécia, isso não acontece porque a gente tem pouca areia e a gente tem muita água. A água, ao contrário da areia, ela já tem um calor específico alto. Na verdade, o calor específico da água é um dos maiores, tá? Que, inclusive, tem uma má notícia para vocês, é um valor que vocês precisam decorar. E é um número bem difícil de lembrar, tá? É 1 caloria por grama graus Celsius. O calor específico da água é preciso decorar, mesmo que seja difícil de lembrar, um número difícil de lembrar, mas o calor específico da água é um dos maiores e ele vale 1 caloria por grama graus Celsius. Lógico que eu estou brincando, né? 1 é muito fácil de lembrar, igual aceleração da gravidade, 10, ninguém esquece. Vocês vão estar velhinho, os netos de você falam assim, vovô, quanto que vai a aceleração da gravidade? Tenho certeza que vocês vão lembrar, né? Porque é um número fácil, né? O calor específico da água vale 1, é um dos maiores, ou o maior, tá bom? Então, o calor específico é isso, tá, gente? Ele me informa qual a quantidade de calor que eu preciso para elevar a temperatura de 1 grama de substância em 1 grau Celsius, ok? Bom, e aí, beleza, o calor específico, ele é uma característica intrínseca da substância, cada substância tem o seu, você não vai encontrar na natureza 2 materiais com o mesmo calor específico, então cada um tem o seu, tá bom? Igual o coeficiente de dilatação, cada elemento tem o seu. A mesma coisa vai acontecer com o calor específico. Cada substância tem a sua e você nunca vai encontrar 2 materiais com o mesmo calor específico. Porém, o que acontece? Eu vou pensar numa parede, ou eu vou pensar numa rocha. Ela não é feita de um único elemento, ela é feita de vários elementos, né? Você tem vários elementos compondo ali. E aí, a definição de calor específico, ela não funcionaria, ela não daria certo, porque ela é feita para o átomo da substância. E quando eu tenho uma mistura, não funcionaria. Então, o que os caras fizeram? Eles criaram uma outra grandeza para tratar desse caso, que é a capacidade térmica, que nós vamos representar pelo C maiúsculo, tá bom? Então, capacidade térmica, que será representado pelo C maiúsculo, ele vai dizer para você qual é a capacidade que o corpo tem em reter calor, tá? Mede a capacidade que o corpo tem de reter calor. Porque o que eles observaram foi o seguinte,
que as substâncias, que os corpos feitos de material heterogêneo, alguns precisavam de muito mais calor para variar a temperatura em 1 grau Celsius e outros precisavam de menos calor. Então, o que eles fizeram? Ora, vamos criar essa grandeza e, matematicamente, essa grandeza ela representará o seguinte, ela vai dizer para mim qual é a quantidade total de calor. Esse Q é a abreviação, tá, gente? De quantidade de calor. Então, a capacidade térmica vai medir quanto de calor que eu preciso fornecer para um corpo para que ele sofra uma variação de temperatura em 1 grau Celsius. O calor específico, ele me informa quanto de calor que eu preciso fornecer para o corpo. Melhor, ele me informa quanto de calor eu preciso fornecer para 1 grama de substância elevar a temperatura em 1 grau Celsius. Agora olha aqui, ó. A capacidade térmica informa qual a quantidade de calor que eu preciso fornecer para o corpo, não me interessa a massa, para o corpo sofrer a temperatura, sofrer uma variação de temperatura em 1 grau Celsius. Tá vendo que lá é muito mais específico? Lá é para 1 grama de substância. Aqui não me interessa se é 10 gramas, se é 10 quilos, se é 10 toneladas. Qual a quantidade total de calor que eu vou fornecer para aquele corpo de 1 grama, de 10 gramas, de 10 quilos, de 10 toneladas, sofrer a variação de temperatura de 1 grau Celsius. Tá bom? E, obviamente, que quanto maior for a capacidade térmica do corpo, olha só, eu tenho dois corpos. Um corpo A, cuja capacidade térmica é 80 calorias por grau Celsius, e eu tenho um corpo B de capacidade térmica igual a 10 calorias por grau Celsius. Tá? Então eu tenho lá o corpo A e eu tenho lá o corpo B. Aí, para ficar mais fácil, né, vamos considerar que os corpos têm a mesma massa. E aí, imagina que o corpo A está a 20 graus Celsius e o corpo B também está a 20 graus Celsius. Aí eu pergunto para vocês, qual deles teria maior energia? Aí eu pergunto para vocês, eles têm a mesma quantidade de energia térmica, a mesma quantidade de calor? O que vocês acham? Não. Porque se o corpo A, para aumentar a temperatura dele em 1 grau Celsius, ele precisa de 80 calorias, se para 1 grau Celsius precisa de 80 calorias, para 20 graus Celsius ele vai precisar de quanto de calor fornecido para ele? Faz uma regrinha de 3. Ora, se para 1 grau Celsius precisa de 80, para 20 graus Celsius vai precisar de quanto? Olha lá, é só multiplicar cruzado, 20 vezes 80. O corpo A, para chegar a 20 graus Celsius, vamos supor que ele partiu do 0 graus Celsius. Para chegar no 20, ele precisou receber 1.600 calorias. Esse aqui, para sair do 0 e chegar no 20, bom, se para 1 grau Celsius ele precisa de 10, vou fazer a mesma coisa. Se para 1 grau Celsius ele precisa de 10 calorias, para 20 graus Celsius ele vai precisar de X. 20 vezes 10, 200. Tá vendo? Olha, para esse cara variar a temperatura em 20 graus Celsius, ele precisou receber 1.600 calorias. Enquanto que esse aqui, para sofrer a mesma variação de temperatura, só precisou receber 200 calorias. Então, quem está armazenando maior quantidade de calor? O corpo A. Por quê? Porque ele tem maior capacidade térmica. Por isso que eu falei, né? A definição de capacidade térmica é mede a capacidade que o corpo tem em armazenar calor.
né? Porque quanto maior a capacidade, mais energia ele precisa receber para aquecer, então ele acaba ficando com uma capacidade térmica, uma quantidade de calor total maior, tá bom? Bom, olha só. O calor específico, ele me informa quanto de calor eu tenho que fornecer para 1 grama de substância variar em 1 grau Celsius. A capacidade térmica me diz quanto de calor eu preciso fornecer para variar a temperatura em 1 grau Celsius. Percebem que é sempre uma única unidade? E no nosso dia a dia, eu não tenho uma panela de 1 grama. Eu não tenho uma panela de 1 grama, eu não trabalho com só 1 grama de substância, com uma variação somente de 1 grau Celsius, né? Então o que acontece? Utilizar o conceito de calor específico e capacidade térmica como unitário, como uma única unidade, é complicado, porque não atende o meu dia a dia. Então, o que aconteceu? Eu preciso de uma relação matemática que me dê a seguinte informação: qual a quantidade total de calor que eu preciso fornecer para uma determinada massa de material sofrer uma variação de temperatura qualquer. E para isso, o que eles fizeram? Criaram a equação, desenvolveram a equação fundamental da calorimetria. Na verdade, ela já existia escrita de uma outra maneira. Ó, definição de calor específico, tá? O calor específico mede qual a quantidade de calor que eu preciso fornecer para 1 grama de substância. 1 grama, qual é a unidade? Massa. Variar a temperatura em 1 grau Celsius, ou seja, variação de temperatura. A transcrição da teoria para a matemática do calor específico é essa aqui, ó. O calor específico mede a relação entre a quantidade de calor que eu tenho que fornecer para uma determinada massa de substância variar a sua temperatura. Então, se eu for escrever matematicamente o que eu falei do calor específico, eu chegaria nessa equação. E aí o que os caras fizeram? A partir dessa equação chegaram nessa, de uma forma muito simples. Simplesmente pegaram esse cara aqui e passou ele para cá. Como ele está dividindo, ele passa para cá multiplicando, ficaria MC ΔT é igual a Q. Né? Passa para cá, vamos escrever de trás para frente, Q é igual a MC ΔT. E aí você chega na equação fundamental da calorimetria. A equação fundamental da calorimetria é o que macete. É o artifício que a gente usa para lembrar da equação, tá? Qual é a equação da calorimetria? Que macete. Que macete. Que macete. Tá bom? Aí eu vou usar o mesmo raciocínio para a capacidade térmica. A equação fundamental é essa, tá, gente? Ó. Mas nada me impede de utilizar o mesmo artifício que eu fiz aqui para a capacidade térmica. A relação matemática seria essa. A capacidade térmica mede a relação entre a quantidade de calor que eu preciso fornecer para o corpo variar a sua temperatura. Eu posso passar o ΔT para cá. E aí a quantidade de calor fica sendo capacidade térmica vezes variação de temperatura. E aí eu tenho duas equações. A equação fundamental da calorimetria e a equação de capacidade térmica, né? E é importante escrever as duas porque o que acontece? Ó,
Essa equação, essa definição aqui, ela foi feita para substâncias específicas. Ali foi feito para um corpo em geral, para um corpo com uma mistura, né? Mas o que acontece? Aí alguém vai lá e pergunta assim, tá bom, então aqui funciona se o corpo for feito de um material heterogêneo. Sim. Agora eu te pergunto, mas e se eu pegar um corpo homogêneo? Tipo assim, eu pego um bloco só feito de ferro. Se eu usar essa equação aqui, e se eu usar essa equação aqui, vai dar valores diferentes? Os caras olharam e disseram, não pode. Porque são duas equações que calculam quanto de calor eu preciso fornecer. Tudo bem que aquele lá vai ser para uma substância, que pode ser para uma mistura, mas ela tem que funcionar para essa equação aqui também. Então, se eu faço a conta usando a equação aqui, dá 200, lá também tem que dar 200. E aí os caras fizeram isso na prática, pegaram lá blocos feitos de ferro, de alumínio, de cobre, pegaram líquidos, água, óleo, pegaram vários e fizeram as contas, utilizando aqui e utilizando lá, e a conclusão que eles chegaram foi a seguinte: o resultado está batendo. O resultado está batendo? Tá. Só significa uma coisa. Vou apagar aqui. Ó, que macete. Aí eu vim aqui embaixo e escrevo C ΔT. Ora, se eu faço a conta e aqui está dando 200, aqui também está dando 200, a variação de temperatura é a mesma, né? Se eu vario a temperatura do corpo lá em 20, vai ficar 20 aqui e 20 aqui. Só que aqui vai ter dois números, aqui vai ter um só. Para o resultado final lá dar o mesmo, o que acontece? Ora, o que eles perceberam é que o valor de C, matematicamente, teria que ser igual ao produto, massa vezes calor específico. Porque se está dando o mesmo resultado, tipo assim, aqui é 20, aqui é 20. Aí você vem aqui em cima, ó, vamos colocar lá, aqui vale 10, aqui vale 100 e aqui vale 0,1. Tá bom? Ó, aqui vale 100, aqui vale 0,1, aqui vale 20. E aqui vale 100. Aí vamos lá. 100 vezes 0,1, 10. 10 vezes 20, 200. Aqui é 10. Isso. Ó, aqui é 100. E aqui embaixo é 10. Aí vamos lá, vamos fazer as contas. 100 vezes 0,1, 10. Vezes 20, 200. E aqui embaixo é 10. 10 vezes 20, 200. Consegue enxergar? Ó, 100 vezes 0,1 deu 10. Que é exatamente o valor que está aqui. Ou seja, matematicamente, eu posso falar que a capacidade térmica representa o produto da massa pelo calor específico. Ou seja, a capacidade térmica, então, ela faz duas coisas. Ela mede a capacidade do corpo em armazenar calor e ela também representa matematicamente a multiplicação da massa pelo calor específico. Ok?